O inferno, antigamente, versão hebraica, que veio a se tornar os judeus, era conhecido como Gena ou Gehinnom. Eu falo Gehenna ou Gehenna, sempre confundo. Fato é, na tradição judaica, antes do Novo Testamento, o que existia era Sheol, o lugar dos mortos. Em geral, sem punição explícita, mas sombra e silêncio, seria uma espécie de colossal caverna mais embaixo, local para comportar almas, até onde eu entendi, explicando de forma fácil. Tem o Gehinnom ou Gehinnom, começou a ser entendido como departamento de punição temporária das almas. No judaísmo rabínico, a punição era de 12 meses no máximo, salvo para os muitos perversos. Não era sempre punição eterna, exceto para ímpios sem arrependimento, idólatras, traidores, etc. A ideia era purificação. A palavra purificação, expiação quase como um purgatório de fogo. Ou seja, Deus Pai não vai te deixar lá pra sempre. Só que se você é do tipo que já fala, então quero nem saber, vou fazer besteira, vou fazer farra, pode ter certeza que os anjos de Deus estão notando esse tipo de atitude, essa gracinha aí. E você será avaliado pelo seu bom ou mau comportamento. Então, o que seria o inferno? Eu gosto de olhar o inferno, né, gosto entre aspas, como se fosse um reino para aqueles que não conseguiriam subir o degrau. Então eles descem um degrau, eles descem um nível. É como aquela pessoa que quer comer, só fast food, só porcaria, e você avisa, você vai engordar, você vai morrer. Aí a pessoa não quer se consertar. O que você faz? Você leva ela no hospital de gente obesa e deixa ela lá pra aprender. É mais ou menos isso. O inferno seria mais ou menos equivalente como se fosse um hospital, só que para as almas. Versão mais de 18 anos. Na minha concepção, visão, ponto de vista, o inferno é um lugar para ver se você conseguiria se suportar e suportar pessoas iguais a você. Repare, Deus não obriga ninguém a fazer o que ele pede. Para aqueles que falam, Deus é controlador, Deus é um tirano, manipulador. Olha, até então, esse mundo é apenas o igual do que acontece quando você tem muita liberdade sem a tutela de um pai zeloso. Em outras palavras, esse reino, o planeta mundo, tá uma zona porque Deus não tá cuidando dele, pelo menos por um tempo. Eu vou fechar o vídeo porque eu sei que quase ninguém ouve quando se fala de punição mesmo. Tem vários apócrifos que falam das punições, apócrifos de Paulo, Pedro, Esdras, Elias. Todos eles percebem um padrão. O inferno é sempre proporcional à mesma medida do que você fez na terra. O pecado vira a própria arma do castigo. Boca mentirosa, língua em fogo, mão avarenta, moedas em brasa, adultério pendurado pelo cabelo. Em algumas versões tem cabelo, outras não tem, mas enfim, eu não quero estar lá pra descobrir. A ideia não era só terror, mas lição. Cada ato humano tem consequência eterna. Agora, indo para outro tópico, de forma bem simples para compreender. Estamos aqui num teste, já falei zilhões de vezes isso. Jesus foi tentado no deserto pelo demônio, e o demônio disse a Jesus que esse reino foi dado a ele e faz o que ele quiser. Sugiro assistir o vídeo e comer do fruto da verdade para entender melhor. No geral, o seu objetivo, nosso objetivo, não é ter raiva de Deus e fazer protesto. Nosso objetivo é perder a vida por Cristo. É perder nessa para ganhar na outra. Cada um está aqui num teste diferente. Eu não posso cravar exatamente o que é, porque para uns é comida, para outros é bebida, para outros é relacionamento, para outros é prostituição, para outros é dinheiro e assim vai. O objetivo é você se tornar algo além do ser humano. Pra mim, opinião pessoal agora, tá? O ser humano é, de fato, maligno, ruim, perverso, maléfico. Essa é a nossa natureza. Por isso, quando falamos de rejeitar a si mesmo, é rejeitar a nossa natureza de ruindade. Agora sobre demônios. Chega até esse idiota querer falar agora. Demônio é como uma biblioteca, um dicionário vivo, só que usado para propósitos ruins. O demônio, entidades malignas, espíritos opressores, como preferir chamar, são como generais, príncipes e soldados do reino, só que com uma reputação e aparência singelamente avariada. Anjo caído é o que o nome diz, porque uma vez já foi anjo. No livro de Enoque fala vários nomes que caíram. Entenda só o seguinte: os demônios têm conhecimento extenso sobre diversas gamas de vertentes, seja conhecimento espiritual, conhecimento celestial, cristais e todo tipo de conhecimento oculto que nem beiramos a entender ainda. Os demônios seriam mais ou menos como um gênio da lâmpada, só que invertido, porque ele não quer teu bem, ele quer teu mal. E tudo que eles fazem é sempre pra te prejudicar. Aí fica aquela situação, a pessoa dá até o que não tem pra fazer uma oferenda pra uma entidade que só tá sugando a vida dela. O plano espiritual é de legalidade. Deus estabeleceu leis. Se você desobedece, você abre uma brecha. O diabo entra pelas brechas. O diabo tem duas funções padronizadas permitidas por Deus, que eu consegui identificar. Uma é, como no caso de Jó, que é pra testar a mão de Deus. E também tem uma segunda opção, que é como uma consequência do pecado. Qual é a lógica dessas duas situações? Nos dois você tem que aprender e melhorar a si mesmo para se livrar dos encostos. Entende? Porque isso aqui é um teste e não é para se servir aos demônios. O demônio é como entrar num grande quarto escuro cheio de tesouros que você não enxerga nada. Só que, repare, eu falei que você não enxerga nada. E outro detalhe, as letras miúdas. O que não te contaram é que esse quarto é cheio de peçonhentos, cobras, escorpiões e todo tipo de armadilhas para te matar. Fazer acordo com o diabo é assim. Por isso eu digo que ele é como um gênio da lâmpada, só que invertido. Pode até ser que você ganhe alguma coisa, mas daí ele tira a sua saúde. Pode ser que você ganhe e não viva pra curtir o que você ganhou, entende? O demônio é mestre nisso, ele dá uma espécie de falsa bonificação, até porque esse é o reino dele, só que isso não significa nada. Veja aqueles famosos 5 estrelas, super estrelas de música, Hollywood, etc, etc. Os caras estão entupidos de problema de remédio, drogas e complexos até o talo. Alguns deles já admitiram já que fizeram pactos, sinais, etc, etc. Eu vou falar algo que nunca vi e ouvi ninguém que teve coragem pra falar. Você, eu, no caso todos nós, não precisamos provar nada pra ninguém. Só pra Deus. Se você não conseguir casar, ter filho, carro, casa, parará, pururu, não enlouqueça por isso. Te ensinaram errado. O evangelho da prosperidade é a cultura do materialismo. Estude a história de Jó,
Rico e Lázaro, dentre outros. Se você quer que os portões perolados se abram pra você, você não pode ter sua cabeça em dois reinos diferentes. Chega a ser contraditório. Uma pessoa X diz que acredita no apocalipse, ela sabe que o mundo em pouco tempo vai dar uma guinada brutal e continua materialista, quer comprar, quer vender, quer gerar linhagem, quer construir. Assim, você tem direito de fazer o que quiser. Só que isso aqui é um jogo de estratégia. E o demônio é o melhor estrategista que já existiu. Ele usa tua família, teus filhos, tua namorada, teu cônjuge contra você. Ele até programa uma situação inteira pra usar lá na frente contra você. E o livro de Apocalipse já alerta. Pai contra filho, dois de um lado contra três do outro. Jesus veio pra trazer espada. Cada um vai ter que dar conta do que fez e do que não fez. Como você vai construir algo se em poucos meses esse mesmo algo pode morrer ou ser destruído? Como você pretende construir sua vida num lugar onde seus irmãos são perseguidos e mortos? Eles não têm vida aqui. Como você pretende ser engrandecido num reino onde seu rei foi morto? Numa perseguição ou tempo de crise e escassez, todos estão lascados, todo mundo vai perder. Quem refletir vai entender por que eu disse isso. Eu já analisei, cada um vai ter um problema diferente e específico. Criança, jovem, adulto, grávida, quem tiver com sobrepeso, maromba, os viciados em bebida, comida, droga, prostituição, todos serão afetados. A questão é o quanto você consegue minimizar problemas. Só uma curiosidade, o que se tem de relação entre a parábola das virgens e também o sangue na porta na época de Moisés, aquilo é puramente interesse, e até hoje é assim. Quem tem interesse vai atrás, guarda o óleo, de maneira alguma perde o casamento, e de maneira alguma deixa de passar o sangue na porta, e até hoje é assim. No Apocalipse vai ser do mesmo jeito. Um monte de gente que só pensa em comer, beber e transar, contra aqueles que já entenderam o peso real, a cobrança de estar aqui. Então assim, talvez você não consiga uma ou outra coisa, óbvio, tu tenta, tu se esforça, mas se não conseguir, saiba que do outro lado há uma abertura. Pra tudo que temos aqui também tem lá. Vou deixar dois vídeos no final só pra clicar em qualquer um.